Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 3 de dezembro de 2022 e o vídeo de hoje é uma resenha, outra resenha do livro O Pastor Pacificador, que eu não estou com ele aqui porque eu não adquiri este livro. Este livro está muito difícil de encontrar, está esgotado. Onde eu achei está uma nota preta, então eu peguei emprestado na biblioteca do seminário para poder lê-lo. Olha a cara dele aí. Opa! Câmera invertida pega a gente, ó. Olha a capa dele aí para você ter uma noção. Neste semestre, o professor da disciplina de Administração de Conflitos na Igreja, ele deu a opção de nós lermos dois livros. Em Busca da Paz e esse aí, O Pastor Pacificador. O Em Busca da Paz eu adquiri, tá aqui em algum lugar. Não li ainda porque eu optei por ler este aqui, que nós falaremos, pois muitas pessoas falavam que era um livro bom e eu queria lê-lo e aproveitar que a biblioteca estava disponibilizando ele. Realmente é um livro muito bom. E o tema, claro, conflito, resolução de conflitos na igreja. Então vamos lá, sem mais delongas, falar a respeito deste livro. Como eu já falei, o nome dele é O Pastor Pacificador. E a explicação seguinte, o subtítulo, já te dá uma clareada do que vai tratar o livro. Um guia para a solução de conflitos na igreja. O autor deste livro é Alfred Poirier. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E vai tratar, como eu já disse, de conflitos e resolução de conflitos na igreja. Muito bom o livro. Ele vai tratar do principal problema do ser humano e aquilo que gera conflito, que na verdade é o quê? O coração corrupto das pessoas. É um livro bem parecido com aquele livro que nós falamos aqui essa semana ainda, aquela resenha que nós fizemos, daquele livro Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico, porque ambos os livros vão tratar do problema do coração, que é o problema principal que não pode ser ignorado. O autor deste livro ele vai bater bastante na tecla de que muitos problemas deveriam ser resolvidos na igreja e acabam sendo levados para tribunais seculares. Ele acha isso um absurdo e vai desenrolar aqui vários temas interessantes. Nós falaremos um pouquinho de cada capítulo aqui de uma maneira bem rápida, mas para que você tenha pelo menos uma noção do que trata o livro inteirinho. Então, na introdução, ele fala que o motivo que leva muitos a entrar no pastorado é Cristo, e o motivo que leva muitos a deixar o pastorado são os conflitos. Esse é um detalhe interessante a respeito do livro, pois ele está voltado para pastores e líderes. Mas é claro, todos estamos envolvidos em conflitos, seja na igreja ou seja em qualquer outro lugar do planeta Terra. Então é um livro que vai ajudar bastante, mesmo se você não for pastor e nem líder da sua igreja. Mas para esses aí, líderes e pastores, ele é um livro fundamental. Ele fala que o desenvolvimento na teoria e prática da solução de conflitos tem dependido amplamente do trabalho de mediadores seculares, os quais se baseiam em teorias psicológicas e sociológicas sobre o conflito, ou seja, se afastam dos fundamentos bíblicos do conflito, da sua origem, da sua resolução. É uma crítica que ele vai fazer aqui durante todo o livro. E na introdução ainda ele fala que modelos deficientes falham por serem superficiais e deixam de tratar das questões do coração, como a raiva, a amargura, a falta de perdão e de arrependimento que alimentam o conflito. Por isso que é um livro bem pastoral também e bem prático. O capítulo 1 ele fala a respeito da esperança para um herege, e ele fala que a Bíblia inteira fala de conflitos e de Cristo, o grande pacificador. Por que esse capítulo tem esse nome, Esperança para um herege? Porque ele fala dele mesmo, que ele é uma pessoa que odeia conflitos, ou odiava conflitos e teve que trabalhar isso por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo, para que ele começasse a ver isso como um conflito, que ele visse o conflito como sendo um instrumento de Deus para a edificação das pessoas também. Ou seja, uma parte fundamental do ministério pastoral, e não adendo. Então ele começou a ver de uma forma diferente o conflito e viu que era um meio de Deus trabalhar na vida das pessoas. Então por isso que ele fala, a esperança para um herege, aquele se referindo a ele mesmo, aquela pessoa que odiava conflito. Então ele diz que em meio aos conflitos, muitos de nós tomamos uma rota de fuga, tentamos fugir dos conflitos. Resmungamos e reclamamos, buscamos uma maneira de nos afastar do problema. Em vez de nos sujarmos na lama do laborioso conflito que envolve membros de nossa igreja, deixamos para que outra pessoa cuide disso,
que outra pessoa fora da igreja. Os tribunais seculares, por assim dizer. Então, como eu já disse, esse é um tema que ele vai bater bastante neste livro. No livro inteiro ele vai falar a respeito disso. No capítulo 2, ele fala dos caminhos do conflito. Ele fala que o conflito é uma diferença de opinião ou propósito que frustra as metas ou os desejos de alguém. Não devemos ficar surpresos diante de conflitos, é o que ele vai falar. E ele fala que um dos principais pontos que geram conflitos na igreja são as questões de lealdade dividida, de autoridade, criação de barreiras e de assuntos de caráter pessoal. Então, neste capítulo, ele vai falar desses caminhos do conflito, as origens do conflito e como eles caminham, e geralmente está envolvida a idolatria do nosso coração, e é daí que partem todos os conflitos, etc. Eu estou com a boca seca, então vou tomar uma golinha aqui. O capítulo 3 trata a respeito do coração do conflito. E ele vai falar que é preciso saber o que se passa no coração das pessoas para conseguir tratar de maneira eficaz os conflitos, resolver os problemas. Ele vai falar um pouco a respeito de problemas de comunicação, que geram muitos conflitos, e vai falar que tudo vem do nosso coração. Então nós precisamos tratar o coração, porque é o coração que vai desembocar nas palavras. Então ele diz que é o coração que transforma a língua em fonte de bênção ou maldição. E ele vai falar que os seus prazeres, ou os nossos prazeres, são a causa do conflito. Ele termina falando que a pacificação de conflitos deve começar por fazer cada parte envolvida no conflito examinar seu próprio coração e seus próprios desejos. Geralmente o egoísmo e o egocentrismo está envolvido nos conflitos. E é só a palavra de Deus que consegue ir fundo no nosso coração e perscrutar a nossa vida por inteiro e assim resolver esses problemas lá no nosso íntimo, lá no nosso coração. Outras doutrinas fora da Bíblia não vão conseguir fazer isso. Depois nós chegamos no capítulo 4, que vai tratar da glória de Deus no conflito. E ele começa a mostrar Deus presente no conflito. Ele diz que nós deveríamos sentir a mais pura satisfação quando nos deparamos com todo tipo de conflitos, julgamentos e tribulações. Por quê? Ele vai dizer, é estranho pensar isso. E ele fala que muitas vezes nós ficamos frustrados quando temos de lidar com pecadores reais, que cometem pecados reais e com situações problemáticas. Mas ele vai concluir dizendo que a pacificação é um modo de glorificar a Deus. Então, o modo como nós respondemos ao conflito, como nós gerimos o conflito, vai glorificar ou não a Deus. Então, é uma ferramenta importante. No capítulo 5 ele fala da pacificação na família de Deus. Ele vai dizer aqui que, infelizmente, quando o mundo volta seus olhos para a igreja, encontra pouca evidência de que somos filhos de Deus, pois encontra pouca evidência de que somos pacificadores. Ele vai falar que o mundão olha para a igreja e vai ver lá que parece que na igreja tem mais conflito do que do lado de fora. E aí, muitas vezes, nós damos mau exemplo. E ele vai mostrar aqui como nós devemos ver o nosso próximo dentro da igreja como um irmão, como uma família, e buscar ser luz para aqueles que estão fora e não o contrário. Não queimar o filme, por assim dizer. No próximo capítulo, é o capítulo 6, vai falar confessando nossos pecados uns para os outros. Ele vai dizer que na pacificação, pastores são chamados para ajudar irmãos a remover as vendas de seus olhos, permitindo com isso que eles vejam a necessidade de confessar seu próprio pecado e conceder perdão. Ele vai dizer que o momento decisivo de uma mediação acontece quando uma das partes começa a se arrepender com sinceridade de coração. Aqui é mais um ponto que vai diferir bastante das doutrinas do mundo, pois ele vai falar a respeito de pecado e da necessidade de confissão desses pecados, de arrependimento. Então, ele vai dar um foco especial nessa questão que é importantíssima para você resolver o problema dos conflitos. No capítulo 7, ele vai tratar concedendo o perdão verdadeiro. Ele vai dizer que nós devemos ser pacientes com os outros, evitar conflitos. Inclusive, ele vai dizer que até Deus tolera pecadores, como nós não podemos ser tolerantes.
Ele vai tratar disso, da paciência com relação aos outros. Ele vai tratar de uma questão bem interessante aqui a respeito de que se nós devemos ou não deixar passar algumas ofensas. E ele vai mostrar quais nós devemos deixar passar e quais não devemos deixar. Vai falar aqui a respeito de orientações gerais a respeito disso. Vai falar que vai depender se eu deixo ou não passar a transgressão, ou o pecado, ou a ofensa. Vai depender de quem praticou o pecado, contra quem, qual a natureza da ofensa e quais foram as circunstâncias da ofensa. Ele termina esse capítulo dizendo que o poder de atração do perdão verdadeiro é o que irá levar este mundo quebrado a Cristo. Capítulo 8, ele trata do buscando o interesse dos outros. Ele vai dizer que os conflitos giram em torno de pessoas antes de girarem em torno de problemas. De novo, mostrando o ponto aqui das pessoas e do seu coração. E ele vai mostrar nesse capítulo 3 estilos básicos de negociação, que eu achei bem interessante, que é a negociação, o estilo competitivo, cooperativo e o bíblico. É claro que nós usamos o bíblico e eu não vou explicar cada um deles, senão vai demorar bastante. Mas é nesse capítulo que ele vai mostrar passos básicos em uma negociação, que é um método chamado pause. Esse pause é o seguinte: uma sigla que se refere a palavras em inglês, então não vai ter correspondência em português, mas é o seguinte: P, se preparar. A, afirmar relacionamentos. U, entender interesses. S, buscar soluções criativas. E, avaliar as opções de forma objetiva e sensata. Então isso aqui é um princípio que ele usa no processo de negociação para resolver conflitos, e ele dá até no final do livro exemplos práticos a respeito da utilização desse método, bem interessante. Capítulo 9, ele trata do pastor como mediador. Ele fala que a mediação é menos uma ferramenta e mais um jeito de ser. Ele mostra a história da redenção como sendo uma história de reconciliação. Ele mostra que a mediação não deveria ser um conceito que o mundo ensina à igreja, mas o contrário. De novo, ele batendo nessa tecla de que a igreja deveria ensinar o mundo como resolver conflitos e não o mundo ensinar a igreja como resolver conflitos. Muitas vezes nas igrejas aparece um conflito e a gente quer passar a bola para outros setores resolverem o problema que deveria ser nosso, da igreja, resolver. No capítulo 10 ele trata da mediação e arbitragem, e ele vai falar da diferença de cada uma delas. Resumidamente, mediação, as pessoas que buscam um mediador, uma pessoa ali que vai ajudar as pessoas a entrarem em um acordo, mas quem vai decidir mesmo são as pessoas envolvidas. Elas que vão decidir. O mediador vai servir ali como um meio de campo. Já na arbitragem, não. Uma pessoa é quem vai decidir pelas partes conflitantes. Capítulo 11 vai tratar dos princípios de disciplina da igreja, e ele vai mostrar que a disciplina não é um bicho-papão. Pelo contrário, a disciplina eclesiástica é uma forma de ajudar as pessoas em conflito a se reconciliarem. Então ele vai tirar essa veste que botam em cima dessa disciplina eclesiástica, de que sempre resulta em excomunhão, em alguma punição grave das pessoas envolvidas. Ele vai mostrar que não é nada disso. Ele fala que disciplina, na verdade, para o crente é algo normal, porque nós somos discípulos de Cristo, logo nós vivemos em constante disciplina e devemos estar sempre disciplinados para ficarmos cada vez mais parecidos com o nosso Jesus Cristo. Ele vai explicar um pouco a respeito desse processo de disciplina e acabar com vários mitos envolvendo essa questão. Neste capítulo ele vai falar que a verdadeira disciplina bíblica não é somente corretiva, nem com forma de punição, mas é também instrutiva. No final desse capítulo ele vai mostrar que disciplinar é amar um irmão o bastante para não deixá-lo no pecado, nem entregá-lo à miséria de sua escravidão. A disciplina é uma espécie de misericórdia. Capítulo 12, penúltimo, trata das práticas de disciplina da igreja, também envolvendo os dois assuntos. Ele vai mostrar que a disciplina é simplesmente a habitual e esperada forma de viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Como eu disse antes, nós somos discípulos de Jesus, logo devemos ter uma vida disciplinada. Ele fala que a disciplina diz respeito a levar o pecado a sério, não passar a mão na cabeça, e uma aversão verdadeira ao pecado leva a um amor maior pelos perdidos. Depois, para finalizar, nós chegamos no capítulo 13, que vai tratar
do seguinte tema: em direção a tornar-se uma igreja pacificadora. E ele vai dizer que para nos tornarmos igrejas pacificadoras, precisamos de pastores pacificadores. Neste capítulo ele vai falar a respeito da importância da igreja se tornar uma igreja pacificadora, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o pacificador por excelência, e mostra que dos líderes que devem partir esse espírito de pacificação. É deles, e aí os membros da igreja acabam sendo influenciados nesse sentido. Ele vai terminar o livro dizendo que a pacificação funciona. Ela realmente beneficia uma igreja. E funciona porque Cristo está vivo e Ele é a nossa paz. É assim que o autor encerra este livro. Muito bom o livro, não sei se você vai conseguir adquiri-lo, tendo em vista que está esgotado, mas se você tiver a oportunidade de lê-lo em algum lugar, alguma biblioteca, uma livraria, algum local assim, leia. Vai ser um instrumento muito útil, principalmente para você aí que tiver que lidar com conflitos, ou seja, todos nós. Então, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Falou!